dessa história. Vamos mudar um pouco de assunto agora. Um levantamento da empresa pública de transporte e circulação, a EPTC, aqui na capital, mostrou o impacto das motocicletas, das motos, nas ocorrências com mortes registradas durante o ano passado. Atualmente, Porto Alegre ocupa a segunda posição entre as capitais brasileiras com menor taxa de mortes no trânsito por 100 mil habitantes. Mas, ao todo, foram 83 acidentes de trânsito com mortes em Porto Alegre, resultando em 84 vítimas fatais. Isso eu estou falando de 2025, só aqui na capital. A reportagem é do João Gabriel Pezzini. No dia 6 de novembro de 2025, o motociclista Ariel França Pacheco, de 29 anos, foi morto enquanto realizava uma entrega na zona leste de Porto Alegre. Ele foi atingido por um carro conduzido por um motorista sem habilitação, que avançou no sinal vermelho em alta velocidade enquanto disputavam racha na Avenida Salvador França. Dias depois, outro motociclista, o Nathaniel Maciel Acosta, morreu em circunstâncias parecidas. Ele estava trabalhando na zona norte de Porto Alegre. A motorista de uma caminhonete Tracker avançou no sinal vermelho e Nathaniel, que estava em alta velocidade, acabou batendo no veículo. Segundo testemunhas, a condutora fugiu do local e não prestou apoio. Histórias como a de Ariel e Nathaniel se repetem com frequência. Em 2025, 84 pessoas morreram em acidentes de trânsito na capital gaúcha. 45 mortes tiveram motociclistas envolvidos, mais de 50% dos casos. Considerando apenas condutores, no ano passado, 54 motoristas morreram em Porto Alegre, sendo 38 motociclistas representando 70% das mortes. Entre os motociclistas mortos, 13 trabalhavam com entregas. Segundo a EPTC, esse número elevado de mortes no trânsito acontece por dois fatores principais: o excesso de velocidade e o desrespeito às sinalizações nas vias. O órgão prepara uma série de medidas para evitar mais acidentes. Para combater isso, nós estamos implantando em 15 cruzamentos os detectores de avanço de sinal e que estão iniciando os testes. Nós vamos passar todo fevereiro regulando, deixando tudo azeitado, como se diz, e 1º de março nós entramos rachando com a questão de multas. Então, avisando todo mundo, o pessoal, evite multa, não faça bobagem, não é brincadeira. E a partir de 1º de março entram as multas e os pontos na carteira. Tá? Então, isso é forte. Tem uma outra questão também, que é o respeito ao limite de velocidade. Para isto, nós estamos preparando, nós fizemos um convênio com o Detran e nós mesmos estamos julgando agora as infrações. Agora, todas as infrações por velocidade, e nós chamamos de velocidade aquilo que significa 50% acima do limite. Tá? Se é 60 km por hora numa avenida, acima de 90 é que começa a pegar a suspensão da carteira, que a lei prevê. Em 2026, já foram 7 mortes em acidentes de trânsito em Porto Alegre, 6 com motos envolvidas. Nesta época do ano, com as ruas mais vazias, os motoristas acabam ultrapassando os limites de velocidade. Por quê? É o verão, as ruas estão mais liberadas, então o pessoal corre um pouquinho mais, acha que está mais liberado e se estimula, digamos assim, a ganhar tempo, né? E comete imprudências. Rapidamente, antes de comentar esse caso, tem novidade no caso Guilherme, lá de Uruguaiana. Qual é a novidade, Elian Salazar? A novidade é que a Brigada Militar acaba de afastar 8 policiais envolvidos na abordagem que resultou na morte do homem. Os 8 PMs que atenderam a ocorrência, que fizeram a abordagem dentro da casa do Guilherme, lá em Uruguaiana, os 8 PMs foram afastados do policiamento de rua e provavelmente devem continuar no administrativo, né? É isso, Elian? Então tá. Das ruas, procedimento padrão, né? Procedimento padrão. Administrativo.
E são duas apurações paralelas, uma por parte da própria Brigada Militar através do IPM, do Inquérito Policial Militar, e a outra apuração por parte da própria Polícia Civil. E a gente mostrou aí, através do trabalho do Henrique Tanger, a entrevista com o delegado do caso, tá? Me dá, ô Isaías, as imagens aí dos acidentes envolvendo motos. Bom, eu já falei sobre isso, o trânsito é uma guerra, né? Não só aqui, como quase em todas as capitais brasileiras aí, grandes cidades, cidades de porte médio, até cidades pequenas acontece. Mas, gente, eu tenho um carinho muito grande, um respeito enorme pelo pessoal que trabalha com moto, sabe? Na Covid, se não fosse eles, eu não sei o que seria da gente. Mas eu faço humildemente um apelo e respeitosamente um apelo a você, motoboy, motogirl, você que trabalha com entrega. Você ama a sua família? Você se ama? Então não faça como a maioria faz. E não é uma pequena parte, não. O que eu vejo de absurdos nas ruas e avenidas de Porto Alegre, quer ver? Não tem sinaleira vermelha para a maioria dos motociclistas. A maioria dos motoqueiros que eu estou falando, tá? Motociclista é aquele que usa a moto como veículo, para ir e voltar, passear e por aí vai. Motoqueiro é aquele que trabalha com moto. Não tem sinal vermelho para a maioria. Não tem. Eu vejo isso diariamente nas ruas e avenidas aqui da capital. Não tem. Não tem sinal vermelho. Quer ver? Sinal está fechado, o trânsito está parado, trafega em cima da calçada. Já não viu isso daí, Tiri? O Tiri deve ter visto isso também aqui, ó. Tiri, pode trocar de câmera aqui, ó. Eu tô na câmera 1 agora. Aqui, ó. Isso. Tiri, pode chacoalhar a câmera aí. Você já deve ter visto isso também, né? É direto. Sinal vermelho, passa por cima da calçada. Faz retorno proibido, manobra proibida. Eu sei que os nossos queridos motoboys e motogirls, o pessoal que trabalha com entrega, ganha por entrega, né? E é uma luta contra o tempo. Mas vale a pena arriscar a própria vida? E aí deixar, né, a esposa, os filhos, né, deixar todo mundo sozinho? Vale a pena realmente? Pelo amor de Deus. E eu sei que nessa guerra chamada trânsito, né, a figura do motociclista, assim como do ciclista e do próprio pedestre, são as figuras mais frágeis nessa guerra. Porque quem está dentro de um carro, de certa forma, comparado ao motociclista, ao motoqueiro, né, ao ciclista e ao pedestre, ele está protegido, digamos assim. Ele tem lataria em volta dele. Mas não vale a pena, né? Não vale a pena. A IPTC instalou em caráter experimental a motofaixa lá na CIS Brasil. Eu espero, sinceramente, que essa experiência dê certo, dê resultado e que esta motofaixa seja estendida para a Avenida Ipiranga, para Protásio Alves. E aí, quero fazer um apelo. É que eu não sou ninguém, né? Mas eu ouço muita gente. No caso da terceira perimetral, Avenida Nonoá, se bem que ela começa na Praça Guia Lopes, né? Começa ou termina, dependendo do sentido. A partir do bairro Teresópolis, Praça Guia Lopes, Avenida Teresópolis, Salvador França, Tarso Dutra, Carlos Gomes, até a região do aeroporto. Para que aquele corredor inútil de ônibus? Para quê? Aí você vai falar, você está falando isso, Mota, porque você não anda de ônibus? Não. Porque eu já, parado no trânsito, contei no relógio, um ônibus a cada 15 minutos. Um ônibus passando por mim no trânsito parado, na Carlos Gomes, no trecho da Carlos Gomes. Um ônibus a cada 15 minutos. Isso é subutilização. Isso é burrice. Foi mal planejado, mal executado, né? E não dá fluxo ao trânsito. O corredor central de ônibus em todo o trecho, são 13 quilômetros, se eu não me engano, da Praça Guia Lopes, no Teresópolis, até o viaduto que vai em direção, não lembro o nome agora, né? O viaduto que vai em direção ao aeroporto, são 13 quilômetros.
além da quantidade excessiva de sinaleiras, o corredor central de ônibus, ele é inútil. Inútil. Talvez se ele fosse extinto, teria mais duas faixas para cada lado e uma dessas faixas serviria para o ônibus. E aí teria uma faixa a mais, né? Uma faixa a mais. Mas não dá. É impressionante. É impressionante, né? Como o trânsito está uma guerra. Uma guerra. E não é de agora. Não é novidade para ninguém. Pessoal,